Fúria. Capítulo 26. No verão anterior ao meu ano de calouro na Placerville, Joe e eu fomos de carro a Bangor, onde o irmão dele arranjara um emprego de verão no departamento de saneamento local. Pete McKennedy tinha 21 anos, uma idade fantástica segundo me parecia. Quanto a mim, eu lutava no esgoto a céu aberto dos 17 anos. E ele ia estudar na Universidade do Maine, onde ia especializar-se em inglês. Tudo indicava que íamos ter um grande fim de semana. Na noite de sexta-feira, fiquei bêbado pela primeira vez na vida, juntamente com Pete, Joey e um ou dois amigos de Pete. E não tive nem mesmo uma grande ressaca no dia seguinte. Pete não trabalhava nos sábados, de modo que nos levou ao campus da universidade e nos mostrou as vistas. O lugar é realmente muito bonito no verão, embora em um sábado de julho não houvesse muitas moças bonitas para olhar por ali. Pete nos disse que a maioria dos estudantes decolava no verão para Bar Harbor ou Clear Lake, onde passavam os fins de semana. Estávamos justamente nos preparando para voltar para a casa de Pete, quando ele viu um cara que ele conhecia dirigindo-se para o parque de estacionamento. "Scrack!" berrou ele. "Hey, Scrack!" Scrack era um cara grandalhão que usava jeans manchados de tinta e uma camisa de trabalho azul. Bigodes louros caídos dos lados. Ele fumava neste momento um charuto pequeno de aparência sinistra que mais tarde identificou como o original Smoke Perote. O troço desprendia um cheiro de roupa de baixo que queimava lentamente. "Como vão as coisas?" perguntou ele. "Em cima", respondeu Pete. "Este aqui é meu irmão Joey e o amigo dele, Charlie Decker", apresentou. "Scrack Simpson." "Oi, vocês", disse Scrack, apertando nossas mãos e ignorando-nos em seguida. "O que é que você vai fazer hoje à noite, Pete?" "Pensei em nós três pegarmos um cineminha." "Não faça isso, Pete", aconselhou Scrack com um sorriso. "Não faça isso, cara." "O que é melhor?" perguntou Pete, sorrindo também. "Dana Colette vai dar uma festa naquele acampamento que os pais dela têm perto da Scout Point. Vai haver por lá umas 40 milhões de mulheres sem companhia. Traga droga." "Larry Muller tem alguma erva?" perguntou Pete. "Na última vez que eu soube, estava abarrotado. Estrangeira, nacional, local, tudo menos boquilha filtro." Pete inclinou a cabeça. "A gente vai, a menos que chova canivete." Scrack inclinou também a cabeça e fez um gesto de despedida, enquanto se preparava para reiniciar aquela forma sempre popular da locomoção no campus, o andar encurvado do calouro. "A gente se vê", disse ele a mim e a Joey. Fomos procurar Larry Muller, que Pete disse ser o maior passador de drogas do Triângulo Orono-Old Town Stillwater. Conservei-me frio, como se fosse um dos veteranos xixilentos de Placerville, mas por dentro estava emocionado e um bocado apreensivo. Segundo me lembro, esperava mais ou menos ver Larry sentado nu em cima do sanitário, com um garrote de borracha abaixo do cotovelo e uma seringa de injeção pendurada numa veia do grosso antebraço, e observando no umbigo a subida e a descida do antigo Atlantis. Ele possuía um pequeno apartamento em Old Town, que fica em um dos lados do campus. Old Town é uma pequena cidade com 3 características marcantes: uma fábrica de papel, uma fábrica de canoas e 12 das mais violentas espeluncas deste grande e sorridente país. Possui também um acampamento de índios de reserva autênticos, e a maioria deles olha para nós como se especulando quanto cabelo a gente tem crescendo e se valeria a pena escalpelá-los.
Acabei por descobrir que Larry não era um sinistro tipo de traficante que dava audiência em meio a caatinga de incenso e música de Ravi Shankar, mas um cara baixinho com um sorriso constante de quem comeu limão e não gostou. Estava inteiramente vestido e em plena posse de suas faculdades mentais. Seu único ornamento era um botão amarelo vivo com a mensagem "A Lourinha adorou". Em vez de Ravi e sua cítara cantante, ele possuía uma grande coleção de música caipira. Quando vi seus álbuns dos Greenbrier Boys, perguntei-lhe se já ouvira alguma coisa dos Dars Brothers, uma vez que sempre fui maluco também por música caipira. Depois disso, conversamos para valer. Pete e Joey ficaram simplesmente sentados ali, parecendo entediados, até que Larry compareceu com um pequeno cigarro enrolado em papel marrom. "Quer acendê-lo?" perguntou ele a Pete. Pete acendeu. O cheiro era penetrante e muito agradável. Deu uma puxada forte, prendeu a fumaça e passou o baseado a Joey, que tossiu a maior parte da fumaça. Larry virou-se para mim. "Já ouviu os Clint Mountain Boys?" Sacudi a cabeça, mas ouvi falar neles. "Você deve escutar isso", disse ele. "Menino, é excitante." Botou no estéreo um LP com uma etiqueta esquisita. Chegou a minha vez no baseado. "Você fuma cigarros?" perguntou paternalmente Larry. Sacudi a cabeça. "Então puxe devagar ou vai perder a tragada." Puxei devagar. A fumaça era adocicada, muito espessa, acre, seca. Prendi a respiração e passei o baseado a Larry. Os Clint Mountain Boys começaram a cantar Blue Ridge Breaking Down. Meia hora depois, já havíamos fumado mais 2 baseados e eu escutava Fledge and the Scruggs cantarem uma musiquinha intitulada Russia Around. E estava quase pronto para perguntar quando devia me sentir alto, quando notei que podia mentalmente visualizar as cordas do banjo. Eram brilhantes, como se fossem longas linhas de aço, movendo-se de um lado para o outro como lançadeiras de tear. Moviam-se rápidas, mas eu podia segui-las com os olhos se me concentrasse fortemente. Tentei dizer isso a Joey, mas ele apenas me olhou de uma forma confusa. Nós dois rimos. Pete examinava com grande atenção uma foto das cataratas do Niágara pregada na parede. Terminamos ficando por ali até quase 5 horas da tarde e quando saímos eu já estava no embalo. Pete comprou a erva e decolamos para Skoldick. À porta do apartamento, Larry gesticulou, despedindo-se de nós e gritou para mim, dizendo-me que voltasse e trouxesse meus discos. Esse foi o último momento realmente feliz que consigo me lembrar. Foi longa a viagem até a costa. Todos nós estávamos ainda muito altos e, embora Pete não tivesse problemas para dirigir, nenhum de nós conseguiu dizer coisa alguma sem cair na risada. Lembro-me de ter perguntado a Pete como era essa Dona Colette que estava dando a festa, e ele simplesmente fez uma cara debochada. Isso me fez rir tanto que pensei que meu estômago ia explodir. Na cabeça, continuava a ouvir música caipira. Na primavera, Pete fora a uma festa naquele mesmo lugar e só tomamos um desvio errado antes de chegar lá. Ficava ao fim do 1,5 km do cascalho marcado com uma tabuleta, estrada particular. A uns 400 quilômetros da cabana, a gente já ouvia o contrabaixo marcando o ritmo da música. Havia tantos carros por ali que tivemos que andar logo depois daquele ponto. Pete parou o carro e descemos. Eu estava começando a me sentir inseguro e embaraçado novamente. Em parte, resto da maconha e em parte por ser eu mesmo.
achando que ia parecer jovem e estúpido demais no meio de toda essa gente da faculdade. Larry tinha que ser uma exceção em 100. Resolvi ficar simplesmente junto ao de Joey e manter o bico calado. No fim, eu poderia ter economizado aquela preocupação toda. O lugar estava abarrotado até o telhado com o que me pareceu 1 milhão de pessoas. Todos bêbados, drogados ou as duas coisas. O cheiro de maconha enchia o ar como se fosse um denso nevoeiro, juntamente com o cheiro de vinho e corpos quentes. O lugar era uma confusão só de conversas, música alta e risos. Havia 2 lâmpadas pendentes do teto, uma azul e outra vermelha. Isso resume a primeira impressão que o local me causou, parecido com o labirinto da Old Orchard Beach. Do outro lado da sala, Scrag acenou para nós. Pete! Alguém quinchou, quase no meu ouvido. Virei-me bruscamente e quase engoli a língua. Era uma moça baixa, quase bonita, usando cabelos descorados e o vestido mais curto que jamais vi na vida. Um alaranjado fluorescente, brilhante, que parecia quase vivo naquela estranha iluminação. Oi, Dana, berrou Pete, abafando o ruído. Este aqui é meu irmão Joey e um dos amigos dele, Charlie Decker. Ela disse oi para nós dois. Não é uma festa bacana? Perguntou-me ela. Quando se movia, a barra da saia roçava o fundo de renda da calcinha. Eu disse que era mesmo uma festa bacana. Trouxe alguma culô, disse Pete. Pete sorriu largamente e mostrou seu estoque de erva. Os olhos de Dana faiscaram. Ao meu lado, seu quadril pressionava casualmente o meu. Eu lhe sentia a coxa nua. Comecei a ficar excitado. Traga para cá, disse ela. Encontramos um lugar relativamente desocupado atrás de um dos alto-falantes do estéreo. Dana tirou um enorme narguilé enroscado de uma estante que praticamente gemia com o peso de Heiser, Tolkien e livros condensados de Reader's Digest. Estes últimos pertenciam aos pais dela, acho. Começamos a fumar. A erva ficava muito mais macia em um narguilé e consegui segurar melhor a fumaça. Comecei a ficar realmente muito alto. Minha cabeça se enchia cada vez mais de hélio. Pessoas chegavam e se afastavam. Apresentações eram feitas que eu imediatamente esquecia. A coisa que eu mais gostava nas apresentações era que, toda vez que uma pessoa chegava, Dana levantava-se de um salto para abraçá-lo ou abraçá-la. E quando fazia isso, eu podia olhar diretamente, vestido acima, para o lugar onde o lar celestial estava coberto pelo mais transparente nylon azul. Caras mudavam os discos. Observei-os ir e vir. Uma mulher me perguntou se eu lera Woman Happiness de Susan Brown Miller. Respondi que não. Disse-me que era coisa muito fina. Revirou os olhos para cima para me mostrar como era coisa fina e depois foi embora. Olhei para o pôster fluorescente pregado na parede mais distante, que mostrava um cara usando uma camisa de malha, sentado em frente de um aparelho de TV. Os globos oculares do cara estavam escorrendo lentamente por cima de suas bochechas, e ele tinha um sorriso imbecil nos lábios. A legenda dizia: Merda! Noite de sexta-feira e estou drogado novamente. Observei Dana cruzar e descruzar as pernas. Uns poucos pelos pubianos, 9 tonalidades mais escuras do que o branqueamento dos cabelos, haviam escapado pelo elástico da calcinha. Não acho que jamais tenha ficado tão excitado assim. Duvido que venha a ficar assim outra vez. Eu possuía um membro que me parecia suficientemente grande e comprido para ser usado em salto com vara.
Comecei a especular se o órgão sexual masculino pode explodir. Ela virou-se para mim e de repente sussurrou no meu ouvido. Instantaneamente, meu estômago esquentou 20 graus, como se eu houvesse estado comendo pimenta. Um momento antes, ela estivera conversando com Pete e com um cara a qual me lembro de ter sido apresentado. Logo em seguida, murmurava em meu ouvido, a respiração dela fazendo cócegas no conduto auditivo. Saia pela porta dos fundos, disse. Ali, e apontou. Era difícil compreender, de modo que simplesmente lhe segui o dedo. Sim, ali havia uma porta. A porta era real. Tinha uma maçaneta e tanto. Soltei uma risada, convencido de que acabara de pensar numa coisa muito engraçada. Ela riu de leve em meu ouvido e disse: Você esteve olhando por baixo de meu vestido a noite toda. O que é que isso significa? E antes que eu pudesse responder, ela me beijou suavemente no rosto e me deu um leve cutucão para me pôr em movimento. Olhei em volta à procura de Joey, mas não o vi em parte alguma. Sinto muito, Joey. Levantei-me e ouvi os joelhos estalarem. Tinha as pernas duras de ficar sentado durante tanto tempo na mesma posição. Senti vontade de puxar a camisa para fora das calças e esconder o grosso volume em meu jeans. Senti ânsia de cruzar a sala na ponta dos pés. Senti um grande desejo de rir loucamente e anunciar para o público em geral que Charles Everett Decker acreditava sinceramente que ia dar uma trepada, que Charles Everett Decker estava prestes a ser descabaçado. Não fiz nada disso. Saí pela porta dos fundos. Eu estava tão alto e excitado que quase caí por uns 7 metros até a pequena Praia Branca que fica embaixo. Os fundos da cabana davam para um precipício rochoso que descia até uma enseada do tamanho de um selo postal. Um lance de escada curtido pelo tempo descia até a praia. Pisei com cuidado, segurando o corrimão. Meus pés se sentiam a 1000 quilômetros de distância. A música parecia distante nesse lado da casa, misturando-se e quase sendo abafada pelo som rítmico das ondas. Havia uma nesga de luz e um fantasma de brisa. A cena era tão paralisantemente bela que por um momento pensei que tinha entrado em um postal mostrando um quadro em preto e branco. A cabana atrás e acima era apenas uma vaga mancha. Árvores cresciam de ambos os lados, envolvendo a praia em forma de crescente, que era lambida pelas ondas. Vi a curva indistinta de uma ilha muito longe à esquerda e me perguntei quem andava por lá naquela noite, além do vento. Era um pensamento solitário e me provocou um pequeno calafrio. Tirei os sapatos e esperei por ela. Não sei quanto tempo demorou até ela chegar. Não usava relógio e, de qualquer maneira, estava alto demais para ver as horas com precisão. E depois de algum tempo, uma inquietação começou a surgir. Era alguma coisa sobre a sombra das árvores na areia molhada e compacta e no som do vento. Talvez o próprio oceano, imenso, mãe prenha, cheia de vida invisível, e todos aqueles pequenos riscos de luz. Talvez a sensação de frio da areia sobre os meus pés descalços. Talvez nenhuma dessas coisas. Talvez todas elas e mais ainda. Na ocasião em que ela pôs a mão no meu ombro, eu já perdera a ereção. Ela me virou, levantou-se na ponta dos pés e me beijou. Senti-lhe o calor das coxas, mas neste momento isso nada tinha de especial para mim. Eu vi você olhando para mim, foi o que ela disse. Você é bonzinho?
Pode ser bonzinho? Posso tentar, respondi, sentindo-me um pouco absurdo. Toquei-lhe os seios e ela me abraçou com força. Minha ereção, porém, continuava ausente. Não diga a Pete, pediu ela, segurando minha mão. Ele me mataria. Nós temos uma espécie de coisa. Levou-me para abaixo dos degraus dos fundos da casa, onde a relva era fria e misturada com aromáticas agulhas de pinheiro. As sombras cobriram de taliscas de venezianas seu corpo quando ela tirou o vestido. Isso é tão louco, disse ela, e parecia excitada. Logo depois, estávamos rolando juntos por ali e eu tirei a camisa. Ela estava trabalhando no fecho de minha calça jeans. Meu pau, porém, continuava na hora do recreio. Ela me tocou, enfiando a mão dentro da minha cueca, e os músculos que há ali se sacudiram violentamente, não de prazer ou de asco, mas numa espécie de terror. A mão dela parecia borracha, fria, impessoal e antisséptica. Vamos, murmurou ela. Vamos, vamos, vamos. Tentei pensar em alguma coisa sexy, qualquer coisa sexy, tal como olhar de baixo para cima da saia de Darling Andreessen na escada da biblioteca, ela sabendo e deixando, tal como o baralho francês de Maynard Queen, com estampas pornográficas. Pensei em Sandy Cross usando calcinha preta sexy e isso produziu algum movimento ali embaixo. E então, entre todas as coisas que surgiram em minha imaginação, vi meu pai com aquela faca de caça na mão, falando da plástica Cherokee no nariz. O quê? Perguntou Coque Harold. Expliquei o que era a plástica Cherokee no nariz. Oh, disse Cocker. Eu continuei. Isso foi o bastante. A coisa toda desmoronou novamente. E depois disso não houve nada. Nada, nada. A calça jeans subiu para junto da camisa. A cueca ficou em algum lugar em volta de meus tornozelos. Ela tremia embaixo de mim. Eu a sentia como se fosse a corda puxada de um instrumento musical. Baixei a mão, peguei o pau e sacudi-o como se para lhe perguntar qual era o problema. O Sr. Pênis, porém, não queria conversa. Subi a mão até a junção quente das coxas dela. Senti-lhe os pelos pubianos, um pouco encarapinhados, chocantemente parecidos com os meus. Enfiei nela um dedo exploratório, pensando, é este o lugar sobre o qual os homens como meu pai brincam em caçadas e cadeiras de barbeiro. Matam por isso, abrem-no à força, roubam-no ou tomam-no na porrada. Pegue-o ou deixe-o. Onde está ele? Murmurou Dana, a voz aguda, sem fôlego. Onde está ele? Onde? De modo que tentei. Mas foi como naquela velha piada sobre o cara que tentou enfiar os testículos no malheiro. Nada. E durante todo o tempo eu ouvia o som baixo do oceano batendo na praia, como a trilha sonora de um filme sentimental. Saí de cima dela. Sinto muito. Minha voz saiu chocantemente alta e áspera. Ouvi-a suspirar. Um som curto, irritado. Tudo bem, disse ela. Acontece. Não comigo. Respondi como se esta fosse a primeira vez em vários milhares de trepadas em que meu equipamento pifava. Obscuramente, ouvi Mick Jagger e os Stones berrando Hot Stuff, uma das pequenas ironias da vida. Eu ainda me sentia arrasado, mas era uma sensação fria, sem fundo.
A fria certeza de que eu era bicha subiu por mim como se fosse água. Eu lera em alguma parte que o cara não precisava ter qualquer clara experiência homossexual para ser bicha. O cara podia ser assim e nunca saber até que o viado escondido no armário salta em cima de você como a mãe de Norma Bates no filme Psicose. Um assaltante grotesco cabriolando com a maquiagem da mamãe e usando os sapatos da mamãe. Tudo bem, disse ela. Escute aqui, eu sinto muito. Ela sorriu, mas o sorriso pareceu fabricado. Desde então, tenho me perguntado se era ou não. Gostaria de pensar que foi um sorriso autêntico. Foi a droga. Aposto que você é um cara danado de quente quando as coisas estão certas. Foda-se, disse eu e me arrepiei todo ao som da minha própria voz. Não, sentou-se. Vou voltar lá para dentro. Espere até eu ir embora, antes de subir. Quis dizer a ela para esperar, deixar-me tentar novamente, mas sabia que não podia, nem que os mares secassem e a lua se transformasse em óxido de zinco. Dana subiu o fecho do vestido e foi embora, deixando-me ali, sob os degraus. A lua me olhava atenta, talvez para ver se eu ia chorar. Não chorei. Depois de algum tempo, arrumei as roupas e tirei a maior parte das últimas folhas de outono. Subi. Pete e Dana haviam desaparecido. Joe estava lá num canto, no maior chamego com uma loura realmente deslumbrante, e neste momento tinha as mãos em seus abundantes cabelos louros. Sentei-me e esperei que a festa acabasse. Finalmente acabou. Quando voltamos a Bangor, o amanhecer já havia tirado do saco a maior parte das suas surpresas e a borda vermelha do sol espiava para nós entre as chaminés do belo centro de Brio. Nenhum de nós tinha muito o que dizer. Eu me sentia cansado, terroso e não muito capaz de saber quanto dano me fora feito. Um sentimento surdo me dizia que fora mais do que eu necessitava. Subimos e caí no minúsculo sofá-cama da sala de estar. A última coisa que vi, antes de pegar no sono, foram barras de luz do sol caindo através das taliscas das venezianas e batendo no pequeno tapete estendido junto ao radiador. Sonhei com a coisa rangedora. Era quase a mesma que no meu tempo de menino. Eu na cama, as sombras móveis da árvore do lado de fora correndo pelo teto, o som contínuo e sinistro. Apenas dessa vez, o som se aproximava cada vez mais, até que a porta do quarto se abriu com um estalido terrível, como o som do dia do juízo final. Era meu pai, minha mãe nos braços. O nariz dela fora aberto de cima a baixo e sangue escorria pelas bochechas dela como se fosse tinta úmida. Você a quer? Perguntou ele. Tome-a, seu vagabundo inútil. Fique com ela. Lançou-a na cama ao meu lado e vi que ela estava morta. E foi neste momento que acordei gritando, com uma ereção.